Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Que Deus, o Espírito Santo, habite no lar e no coração de cada um nessa manhã. A palavra confiança é uma palavra com qual, para a gente, como é que eu posso dizer? Para a gente, muitas vezes é difícil essa palavra. Nos tempos que a gente vive hoje, confiar em alguém, confiança nas pessoas, confiança em algo, por exemplo, confiança de que será que se eu comprar aquele carro ele vai ser bom realmente, será que eu estou comprando ele de alguém confiável, será que eu estou comprando aquela casa lá, e será que aquela casa realmente ela é uma casa que eu posso ter certeza que não tem algum trambique lá de trás disso, porque eu já comprei uma casa que tinha um trambique e eu acabei tendo que vender essa casa. Então a confiança é uma palavra hoje, para a gente usar hoje no mundo, está muito difícil, tanto com pessoas como com coisas também, que muitas vezes tem pessoas que vendem coisas pra gente, que a gente aparentemente olha, por fora é muito lindo, mas por dentro está totalmente truncado. Na palavra de Deus vem falando muito sobre confiança. A gente confia em Deus, a gente confia que Deus ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E hoje eu queria meditar no Salmos 62, que fala assim: exortação à confiança. O salmista vem falando aqui: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro preste a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. De mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiarei nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estipe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vós vangloriei na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Esse ponto aqui me chamou muita atenção. Ele fala assim: não ponhais nela o coração, a sua riqueza. Ou seja, não coloque o seu coração na riqueza. Não coloque o seu coração em bens material. O Salmo 62, ele vem baseado na confiança em Deus, que Deus é a nossa rocha e o nosso refúgio, que nós não devemos nos abalar, nos deixar que as coisas, os problemas, as coisas deste mundo nos abalam. Poder e amor de Deus. Como eu estava conversando aqui no começo, que eu falei sobre a confiança, né? Que hoje é difícil a gente confiar. E cada dia que passa está pior. Mas esses salmos vêm falando exatamente que Deus, Ele é o único. Não que a gente vai deixar de confiar totalmente nas pessoas. Hoje a gente vive assim, de uma forma assim, um olho aberto e um fechado. Não que a gente vai deixar totalmente de falar, eu não confio em você, porque tudo agora é questão de desconfiar de todo mundo, não é bem assim.
Na verdade, esse salmo nos ensina que a verdadeira confiança, a verdadeira pessoa que a gente pode nos jogar 100% nos braços e confiar 100% é Deus. É a única pessoa. Mas infelizmente, como ser humano, a gente não pode fazer isso. E isso é triste, porque a gente vive num mundo que a gente agora, a gente só depende, na verdade, a gente só depende de Deus para viver nesse mundo. E muitas vezes a gente coloca a nossa vida, a nossa confiança, as coisas no poder do homem. E muitas vezes a gente passa a confiar mais nos homens do que em Deus. Muitas pessoas confiam mais no pastor da sua igreja do que em Deus. Muitas pessoas mais confiam na conta bancária que ela tem lá no banco do que em Deus. Ela confia mais no seu poder, não sei que poder que você tem na sua mão. Eu não sei o que você é, se você é um deputado, se você é um governador, se você é um prefeito. Eu não sei qual tipo de poder você tem na mão, mas muitas vezes a gente acaba confiando tanto naquilo que a gente tem nas nossas mãos. E muitas vezes o que a gente precisa confiar que é em Deus, muitas vezes a gente não tem totalmente essa confiança. E igual eu falei aqui, eu conheci pessoas que ela recebia o pastor da sua igreja na casa dela como se fosse um Deus. Tipo assim, era aquela coisa assim, sabe? Aquela total reverência diante de um homem. Eu conheci uma família assim. E isso é triste, porque tipo assim, a nossa confiança, ela não deve estar baseada em pessoas. Ela deve estar baseada em Deus. Porque o ser humano, ele é falho, ele erra, ele nos trai, ele nos golpeia, ele faz maldade, ele só está esperando muitas vezes a gente virar as costas para dar uma punhalada nas nossas costas por detrás. Então, hoje a gente vive num mundo, gente, que a gente não dá para confiar em ninguém mais. Infelizmente, pai fazendo maldade com filhos, com filhas, mães matando seus filhos, né? Coisas terríveis que a gente vê aí acontecendo. Pessoas assim não respeitam, tipo, o cunhado não respeita a cunhada, o irmão não respeita a irmã, o pai não respeita a esposa, no caso dele. Coisas absurdas que acontecem nesse mundo que a gente fica assim de boca aberta. E agora veio essa onda tipo do bebê reborn, né, no caso, né, que as pessoas preferem pegar um bebê reborn e agora cuidar deles como se fosse uma criança de verdade, porque essa criança não chora, essa criança não precisa estar limpando, não precisa estar dando um banho, é totalmente diferente de um ser humano. Então, infelizmente, a gente está vivendo num mundo, sabe, que a gente não vê a hora de Jesus voltar logo e falar, acaba com esse mundo logo, porque aqui não dá mais para viver. Pergunto para você hoje, em quem você tem tido colocado a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança em quê? Em coisas, bens material? Onde está o seu coração? Tem uma música que eu canto que é muito linda, que fala Cristo é o meu tesouro, né? Que é onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração ele está em coisas materiais, nos apegamos mais com as coisas materiais, confiamos mais nas coisas materiais. A gente vê isso em questão de tipo assim, pessoas que têm porte de arma. Pessoas que têm porte de arma, muitas vezes, qualquer coisinha, ela já vai lá pegar aquela arma e atira na pessoa e mata. Ou seja, é como se aquilo ali para ela desse um poder para ela tão grande que tipo assim, a pessoa esquece. Sabe, esquece que tem Deus, esquece do amor ao próximo, esquece que a vida do ser humano é muito valiosa e preciosa aos olhos de Deus, e a pessoa só irá chegar. Eu tenho porte de arma, qualquer coisa, se essa pessoa falar alguma coisa, eu não gostei, vou lá, dou um tiro nela e mato. Então, infelizmente, é desse jeito que a gente vive hoje. Então, nessa manhã, o que eu quero falar para cada um de nós é que nós possamos colocar a nossa vida, a nossa confiança, tudo somente nas mãos de Deus. A gente precisa ter amigos aqui? Precisa. A gente precisa ter as coisas aqui. A gente, não estou falando que é errado ter nada assim, de bens materiais. Estou falando assim, que é errado quando aquilo ali já se torna para a gente um
ídolo e a gente acaba colocando a nossa confiança mais naquilo que a gente tem e deixa Deus de lado, acaba esquecendo de Deus. Deus é o único que merece 100% da nossa confiança. E é nessa confiança que nós devemos nos basear, na confiança no amor de Deus, e que o que Ele quer para você hoje é que você tenha a vida eterna e que você busque Ele todos os dias. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã, que você possa confiar plenamente a sua vida nas mãos de Deus. Amém.